convido a todos a embarcarem conosco em uma fascinante jornada pela casuística ufológica gaúcha. Nesta série de 10 episódios, exploraremos os mais intrigantes casos de avistamentos e contatos com misteriosas luzes e seres no Brasil, com destaque especial para os relatos mais significativos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul. Preparem-se para explorar histórias repletas de mistério, fatos documentados e narrativas surpreendentes. Esperamos por você para desvendar juntos os enigmas da ufologia gaúcha. A cada novo vídeo da série, apresentaremos outros eventos de grande relevância, todos testemunhados e cuidadosamente documentados ao longo do tempo. Episódio número 8. A abdução mais misteriosa do Brasil. O caso Arthur Berlet. O dia 14 de maio de 1958 ficou marcado na história da ufologia brasileira como a data de um dos casos mais intrigantes de possível abdução extraterrestre. Arthur Berlet, um tratorista contratado pela prefeitura da cidade de Sarandi, interior do Rio Grande do Sul, desapareceu misteriosamente por 8 dias terrestres. Retornando com um relato extraordinário, ele teria sido levado para um planeta chamado Akart, onde permaneceu durante esse período. De acordo com seu relato, Berlet retornava a pé do trabalho quando avistou uma luz intensa e misteriosa emanando de um objeto com aproximadamente 30 metros de diâmetro. 2 seres com aparência humana apontaram para ele um dispositivo que emitia uma intensa luz brilhante. Instantes depois, ele foi envolvido por uma sensação estranha e perdeu a consciência. Ao despertar, sentindo-se fraco, encontrou-se dentro de uma sala arredondada com os braços presos ao leito. 2 pessoas com aspecto humano se aproximaram e o libertaram de suas amarras. Não soube dizer se estava dentro ou fora da espaçonave, e os tripulantes possuíam aparência humana e falavam um idioma desconhecido, semelhante ao alemão. Com o tempo, conseguiu se comunicar com os habitantes de Akart e compreendeu que havia sido levado a um planeta distante da Terra. O homem ou guia que o acompanhava, de nome Akork, olhou para ele e disse sorrindo: "Me acompanhe", em alemão. Ao sair de onde se encontrava, Berlet observou com assombro uma cidade completamente diferente. Os edifícios pareciam de metal e via pedestres a caminharem lentamente. As paredes dos edifícios emitiam um forte resplendor e o céu estava salpicando de uns veículos aéreos, mas não eram hostis. Durante sua permanência em Akart, Berlet observou detalhes da civilização alienígena, descrevendo-a como tecnologicamente avançada, pacífica e com uma organização social diferente da nossa. Ao tomar banho, notou que a água parecia gás de tão leve. Ele mencionou que durante sua visita ao observatório, ele revelou uma experiência inesquecível. Observar a Terra e a Lua de uma perspectiva que poucos têm a chance de vivenciar, graças à iniciativa do guia Akork. Esses momentos nos fazem refletir sobre a imensidão do universo e os mistérios que ele guarda, muitos ainda além da nossa compreensão. Em outro momento, ele descreve a arquitetura das cidades, que era impressionante, com edifícios altos e luminosos, organizados de forma harmoniosa com a natureza. O transporte era baseado em veículos flutuantes, que não produziam ruído nem poluição, e eram movidos à energia solar. Além disso, os habitantes de Akart tinham grande conhecimento científico e filosófico, vivendo de maneira cooperativa e sem conflitos aparentes. Segundo foi dito a Berlet, eles eram humanos e criados por Deus.
Berlet foi levado em uma nave para a maior cidade de Arkad, chamada Tarnuk, com 90 milhões de habitantes. A sociedade de Akart era estruturada de maneira coletiva, sem a presença de governos ou hierarquias autoritárias. As decisões eram tomadas por conselhos de especialistas em diversas áreas, garantindo o equilíbrio entre progresso e bem-estar social. A economia baseava-se na troca de conhecimento e no uso responsável dos recursos naturais, sem a presença de dinheiro ou desigualdade social. Outro detalhe intrigante da narrativa de Berlet foi o seu esforço em aprender a língua dos habitantes de Akart. A comunicação inicial foi desafiadora, mas os acartianos utilizaram métodos tecnológicos para facilitar sua aprendizagem. Além disso, os habitantes de Akart tinham uma comunicação muito desenvolvida por meio de expressões faciais e gestos, o que complementava a linguagem verbal. Além dos aspectos culturais e tecnológicos, Berlet também descreveu a alimentação dos acartianos, que se baseava em vegetais e frutos, sendo altamente nutritiva e preparada de forma sintética, sem necessidade de grandes produções agrícolas. O ambiente do planeta era limpo e preservado, com um sistema climático controlado por meio de avançadas tecnologias que impediam desastres naturais. Outro ponto interessante relatado por Berlet foi o conceito de tempo em Akart. Segundo ele, os dias eram mais longos do que na Terra, e a forma como os habitantes marcavam o tempo diferia completamente do calendário terrestre. Além disso, os acartianos possuíam uma longevidade muito superior à humana, vivendo por centenas de anos graças ao seu avançado conhecimento em biotecnologia e saúde. Depois de 8 dias, Berlet foi trazido de volta. Na viagem de retorno, Arcoque explicou que precisava dormir em determinados trechos devido às intensas reações magnéticas. Ele afirmou que, ao permanecer em estado de inconsciência, conseguia resistir melhor aos efeitos provocados por essas forças. Berlet foi deixado nas proximidades de Sarandi, onde retomou sua rotina. Ao retornar, ele se deparou com grande descrença por parte da população e até mesmo das autoridades locais. Muitos o acusaram de ter inventado a história, enquanto outros acreditavam que ele poderia ter sofrido um surto psicótico ou vivido um sonho muito realista. Contudo, seu relato detalhado e coerente chamou a atenção de estudiosos da ufologia, tornando-se um dos casos mais bem documentados do Brasil. Segundo o relato de Berlet, o planeta Akart estaria localizado a aproximadamente 64 anos-luz da Terra. No entanto, ele não forneceu coordenadas exatas ou uma constelação específica onde Akart estaria situado. Seu testemunho sugere que os acartianos possuíam tecnologia avançada de transporte interplanetário, mas não há registros astronômicos que confirmem a existência de um planeta com essas características na região mencionada. O caso segue sendo um mistério dentro da ufologia. A história de Arthur Berlet gerou grande repercussão na época, sendo analisada por estudiosos do fenômeno ufológico e dividindo opiniões entre céticos e entusiastas da existência de vida extraterrestre. Um dos principais pesquisadores a se interessar pelo caso foi Walter Bühler, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, a SBDV. Bühler estudou profundamente o relato de Berlet e considerou sua experiência um dos casos mais significativos da ufologia nacional. Ele buscou entender a coerência do testemunho
e sua compatibilidade com outros relatos de contato extraterrestre, trazendo mais visibilidade ao caso dentro da comunidade ufológica. Por exemplo, como descrever os detalhes da tecnologia que ele observou e relatou nas residências em que esteve. Tratava-se de dispositivos e recursos que, na época, não existiam na Terra, mas que apresentavam uma surpreendente semelhança com as tecnologias que temos atualmente, após décadas de avanços técnicos. Se o depoimento for realmente fiel aos fatos descritos, essa observação não apenas impressiona pela sua precisão, mas também instiga reflexões profundas sobre o que podemos absorver dessas descobertas. Ela abre caminho para questionamentos intrigantes sobre como essas informações poderiam influenciar nossa visão sobre o avanço tecnológico e até mesmo moldar o entendimento da evolução das inovações ao longo do tempo. Décadas depois, o caso continua a fascinar pesquisadores e curiosos. Sua filha, a professora Anna Berlet, reconstituiu a história do pai em forma de um mini-documentário, trazendo novos olhares sobre o mistério que envolveu a vida do tratorista gaúcho. Independentemente das crenças pessoais, o relato de Berlet continua sendo um dos episódios mais intrigantes e misteriosos da história da ufologia brasileira, despertando curiosidade e reflexão entre entusiastas e estudiosos do fenômeno. A experiência relatada por Berlet permanece como um dos episódios mais enigmáticos da ufologia brasileira. Seria o caso Arthur Berlet um relato verídico de uma visita a um planeta distante ou apenas um produto da mente humana diante de um evento desconhecido? A verdade, por enquanto, continua um mistério. Se você também se fascina por histórias incríveis como esta e deseja mergulhar ainda mais fundo nos enigmas do cosmos e nos fenômenos que desafiam a lógica, este canal é o lugar certo para você. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado por dedicar seu tempo para explorar esses mistérios junto comigo. Sua companhia torna essa jornada ainda mais especial. E fique ligado, porque nos encontraremos no próximo capítulo dos Enigmas da Casuística Ufológica Gaúcha. Até lá, siga imaginando e explorando o desconhecido.